Olá, meu nome é Adriano Guimarães, sou professor de Química. Vamos começar agora o assunto ligações covalentes. Já fizemos uma discussão em ligações químicas de ligação iônica, de ligação metálica. A ligação covalente nós vamos dividir em duas partes, ligação covalente 1 e ligação covalente 2. Nessa primeira parte, precisamos definir o que é ligação covalente, entender como que a ligação covalente é formada, depois classificar as ligações covalentes e em seguida discutir quais são os fatores que influenciam a intensidade dessas ligações. Na sequência, vamos discutir estrutura de Lewis, geometria, polaridade e diferenciar os compostos covalentes e os compostos moleculares. Então vamos à definição de ligação covalente. Então, na definição você pode registrar aí no seu caderno assim: consiste no compartilhamento de um par de elétrons entre dois átomos com pouca ou nenhuma diferença de eletronegatividade. Ponto. Aqui nós temos uma figura que mostra exatamente o compartilhamento de elétrons entre dois átomos, e esse compartilhamento de elétrons ocorre na chamada região comum. Essa região comum dos dois átomos é justamente onde ocorre a sobreposição de orbitais. Então, considerei aqui, por exemplo, dois átomos de hidrogênio, onde tem aqui a sobreposição de orbitais, que é a região comum, ocorre o compartilhamento de elétrons. Nesse caso, existe um predomínio de atração entre os dois núcleos e o par de elétrons. Como tem predomínio de atração, isso justifica a formação da ligação covalente, possibilitar um abaixamento da energia potencial. Não podemos esquecer que ligação química é sinônimo de estabilidade. Se dois átomos estabelecem uma ligação química, é porque naquela situação eles apresentam a maior estabilidade. É claro que tem uma repulsão entre os elétrons, uma repulsão existe também, tem também repulsão entre os núcleos, mas é nessa possibilidade que está aqui, com esse compartilhamento, a atração entre os núcleos e o par de elétrons compensa a repulsão entre os núcleos e a própria repulsão entre os elétrons. Então aqui nós podemos admitir então que dois átomos de hidrogênio, aqui seria cada um elétron, né? Quando compartilham os elétrons nós podemos representar assim, veremos a estrutura de Lewis, ou simplesmente representar por um traço. Não esquecendo então que se esses dois átomos estabelecem uma ligação, eles se encontram em uma situação de maior estabilidade, já que quando eles estão isolados, a energia potencial deles é maior. Aí temos agora um gráfico para a gente poder discutir, e esse gráfico mostra como que a ligação covalente é formada. O gráfico tem eixo Y, energia potencial, eixo X, distância entre os núcleos. Aí seria interessante para cada um desses números que coloquei na legenda, você registrar no seu caderno logo depois do gráfico o que significa cada um desses números na legenda, para a gente poder entender como que a ligação é formada e assim por diante. Então nós vamos começar assim, ó, número 1. Número 1, observe que a distância entre os núcleos é muito grande. Se a distância entre os núcleos é muito grande, a energia potencial vale 0. Significa dizer que não existe ligação química entre os dois átomos de hidrogênio. Eles estão em uma situação de isolamento. Nessa situação em que eles estão isolados, eles são menos estáveis, já que a energia potencial deles não é a energia potencial mínima. Nesse caso, o valor máximo de energia potencial é 0, e os valores menores devem ser valores negativos. Então, no seu caderno, seria interessante você anotar, para o número 1, logo depois do gráfico, o seguinte, ó, átomos isolados, pois não existem interações entre os núcleos e o par de elétrons, vírgula, ou seja, a energia potencial é igual a 0, ponto final. Então essa seria a legenda do número 1, ali no gráfico. Em 2, observe que a ligação covalente é formada, ou é estabelecida, e isso a gente faz a seguinte análise, ó. Se os átomos estão isolados, à medida que a distância entre os núcleos diminui, observe que a distância entre os núcleos vai diminuindo. Isso faz a energia potencial também diminuir, até chegar no valor mínimo de energia potencial. Nesse valor mínimo de energia potencial, podemos dizer que os dois átomos de hidrogênio encontram uma situação de maior estabilidade, pois é no ponto 2 que existe a ligação covalente. É nesse ponto 2 que existe um predomínio de atração entre os dois núcleos e o par de elétrons. Então, no seu caderno, você pode registrar no número 2 o seguinte, ó, estabelecimento de ligações covalentes.
com predomínio de atração entre os núcleos e o par de elétrons. Ou seja, a energia potencial apresenta um valor mínimo. Ponto final. Então, significa dizer que de 1 para 2, quando os núcleos se aproximam, a energia potencial vai diminuindo, até formar a ligação covalente. Então, na sequência, de 1 para 2 é quando a ligação covalente é formada. Aí a gente consegue entender que toda vez que forma uma ligação covalente, a energia potencial do sistema diminui. Pois bem, na legenda de número 3 agora, eu coloquei ali no eixo X a distância entre os núcleos. Observe que a legenda número 3 é exatamente essa distância. É a distância entre os núcleos quando existir uma ligação covalente. Essa distância entre os núcleos, quando existe uma ligação covalente, nós chamamos de comprimento da ligação. Então, a setinha que está aqui e o número 3, no seu caderno você vai registrar assim, ó, comprimento da ligação, vírgula, ou seja, é a distância entre os núcleos quando existe uma ligação covalente entre os átomos de hidrogênio. Ponto final. Daí, um ponto importantíssimo. Se o número 3 é o comprimento da ligação, significa dizer então que de 1 para chegar em 2, até formar a ligação covalente, tem que ter necessariamente abaixamento de energia potencial. Sendo assim, a legenda que nós podemos colocar aqui como número 4, observe que em 4, a flecha indica abaixamento de energia potencial. Se é abaixamento de energia potencial, corresponde à formação de ligação covalente, quando o sistema vai, nesse caso, de 1 para 2. Então, no seu caderno, na legenda número 4, você pode registrar aqui formação de ligação covalente com diminuição de energia potencial, vírgula, o que explica a liberação de energia. Ponto. Coloque entre parênteses que o processo que está representado aqui, que é a flecha número 4, é um processo necessariamente exotérmico. Agora, a flecha de número 5 mostra o aumento da energia potencial. A flecha de número 5 representa o inverso de formar uma ligação. Se é o inverso de formar uma ligação, tem que ser um rompimento de uma ligação covalente. Então, para romper a ligação covalente, tem que sair do ponto 2, a energia potencial aumenta até chegar no ponto 1. Porque para quebrar a ligação covalente, a distância entre os núcleos tem que aumentar. Essa distância entre os núcleos aumenta, a energia potencial aumenta, até quando a energia potencial chega a zero. Quando a energia potencial chega a zero, podemos dizer que a ligação covalente é rompida. Então, a flecha do número 5 no seu caderno, você pode deixar registrado assim: rompimento de ligações covalentes, vírgula, pois o fornecimento de energia aumenta a energia potencial até o valor zero, ou seja, átomos isolados. Ponto final. E aí deixa entre parênteses que se houve quebra de ligação covalente, o processo é necessariamente um processo endotérmico. Pois bem, a última setinha que aparece aqui é a seta que eu coloco como número 6. Número 6 seria uma situação hipotética em que a distância entre os núcleos é zero. Se a distância entre os núcleos for zero, significa dizer que houve uma fusão nuclear. Na prática, seriam dois núcleos de hidrogênio se aproximando até acontecer a fusão. É claro que essa fusão não acontece. Depois que a ligação covalente é formada, eles simplesmente se aproximam. Aí seria uma situação hipotética, porque no gráfico, se a distância que é o eixo X for zero, significa dizer que houve ali uma fusão nuclear. E para dois átomos de hidrogênio, essa temperatura tem que ser uma temperatura próxima de 40 milhões de Kelvin. Então, no número 6, você pode registrar aí no seu caderno assim: fusão nuclear, vírgula. Ou seja, se a distância é zero, existe uma junção dos dois núcleos em uma temperatura extremamente alta. Ponto final. Pois bem, para romper a ligação covalente, então, nós podemos considerar a transformação de 2 até chegar em 1, que seria a flecha que aparece aqui de número 5. Mas existe um outro ponto nesse gráfico que teoricamente representa o rompimento da ligação covalente também, que é quando, por exemplo, nós considerarmos assim, ó, se a energia potencial aqui é mínima, existe uma ligação covalente entre os dois. À medida que essa distância diminui, predomina a repulsão entre os núcleos. E quando chegar nesse ponto, mais uma vez a energia potencial é zero.
Se a energia potencial é zero, é também a quebra de ligação covalente. É como se pegássemos, nesse caso, ó, os dois átomos estão em uma situação de ligação covalente, predomina entre os núcleos e o par de elétrons a atração, se a gente começasse a aproximar os dois. Quando começamos a aproximar os dois átomos, os núcleos começam a ficar próximos. Com predomínio de repulsão, a energia potencial passa a aumentar. E a gente consegue ver isso aqui no gráfico. Ó. Se a energia potencial aumenta, é porque tem predomínio de repulsão. Quando chegar aqui, a ligação covalente é rompida. Se continuássemos diminuindo a distância, chegaria numa situação de fusão nuclear. Então a gente consegue dividir o gráfico em duas regiões. Uma região em que predomina a atração e uma região em que predomina a repulsão. Se considerarmos distância entre os núcleos maior ou igual ao número 3, que é o comprimento da ligação, que seria o lado direito aqui do gráfico, nessa região que está aqui, ó, tem predomínio de atração. Por isso que se a distância entre os núcleos diminui, a energia potencial diminui. Se a distância entre os núcleos aumentar, a energia potencial aumenta. Nessa região, que seria distância zero até valores menores que o comprimento da ligação, nessa região que está aqui do gráfico, ó, tem predomínio de repulsão. Por isso que se a gente diminuir a distância entre os núcleos, a energia potencial nesse caso aumenta. Então é importante diferenciar ou dividir o gráfico em duas regiões. Uma região onde tem predomínio de repulsão e essa outra região aqui onde tem predomínio de atração. Aí dois pontos importantes, na verdade que serão duas observações para você registrar no caderno. Observação de número 1. Aí você, por favor, coloque essa observação logo depois do gráfico. Essa observação de número 1 vai ser justamente para reforçar que se a distância entre os núcleos, for menor que o comprimento da ligação, existe um predomínio de repulsão entre os núcleos. E esse predomínio de repulsão faz a energia potencial aumentar. Seria essa região aqui do gráfico. Então, na observação 1, você vai registrar no caderno assim, ó. Se a distância entre os núcleos for menor que o comprimento da ligação, ocorre predomínio de repulsão, o que faz a energia potencial aumentar. Ponto final. Outro ponto importante também no gráfico é que seria importante o jovem identificar no gráfico diretamente onde está a energia de ligação. Energia de ligação, por definição, é a energia envolvida na formação ou na quebra de um mol de ligações covalentes no estado gasoso. Significa dizer então que para o caso do hidrogênio, que é o que o gráfico representa, quando eu analiso a flechinha de número 4, ela mostra a formação de ligação covalente. A formação de ligação covalente tem que ter necessariamente liberação de energia. E nesse caso tem liberação de energia. Ocorre a liberação de 436 kJ por mol. Então, quando formar um mol de ligação covalente hidrogênio-hidrogênio, ocorre a liberação de 436 kJ. Em outras palavras, nós podemos dizer que a energia de ligação do hidrogênio é exatamente 436 kJ por mol. Quer dizer, então, que quando a ligação é formada, libera esse valor de energia. E para romper a ligação química, nós temos que fornecer exatamente 436 kJ por mol. Então, o valor 436 é a chamada energia de ligação para o hidrogênio. É o que você vai registrar aí no seu caderno como observação de número 2. Então, deixa essa observação depois das legendas, que você também já registrou aí no seu caderno. Aí você pode colocar aí no caderno assim, ó. A energia de ligação é a energia envolvida na formação ou na quebra de um mol de ligações covalentes no estado gasoso. Ponto final. E aí você pode até colocar como informação depois da observação 2 que a energia de ligação para o hidrogênio é justamente 466 kJ por mol. Sendo assim, a energia de ligação hidrogênio-hidrogênio corresponde a 436 kJ por mol. Nós representamos sempre o valor em módulo, porque a ligação ela pode ser rompida ou essa ligação pode ser formada. Então, se eu te apresentar duas energias de ligação, é possível a gente prever qual delas é a ligação mais estável. Aquela ligação com maior valor de energia tem que ser a ligação mais estável e a com menor valor de energia, a menos estável. Quer dizer, aquela ligação que é mais fácil ser rompida é a que tem que fornecer menos energia. Seria, portanto, a ligação menos estável. Correto? Então, essa seria a definição de ligação covalente. E o que nós vamos fazer agora é começar a classificar a ligação covalente.
usando os critérios polaridade, sobreposição de orbitais, pares isolados e assim por diante.